E aí, salve galera, estamos começando aí mais um vídeo do canal e na aula de hoje vamos ter o prazer de comentar um pouquinho sobre os povos da chamada Antiguidade Oriental, né? A Antiguidade Oriental compreende uma série de povos no mesmo balaio aí. O vestibular cobra normalmente o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Fenícia e os hebreus. Há outros povos que poderiam ser colocados nessa chamada Antiguidade Oriental, mas esses são os cinco principais, né? E aí, gente, só lembrando dos vídeos anteriores, a gente falou da pré-história. E a pré-história estava ali naquele período chamado Neolítico. Neolítico, aqueles caras que se transformaram de caçadores-coletores, são os caras que se fixaram próximos aos rios. Lembra? Tigre e Eufrates, vai dar a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, perto do rio Nilo. Você vai ter então a formação da civilização chamada egípcia. Tem o Rio Jordão, importantíssimo, depois vai ser lá para aqueles povos hebreus principalmente, entre outros. A gente pode falar que esses povos que vão se sedentarizando próximo a rios, realizando a chamada revolução agrícola, eles vão criando as condições para o surgimento do Estado e para o surgimento das primeiras civilizações. No meio da história dessas primeiras civilizações que nós vamos ter a invenção da escrita e a passagem, né, clássica, né, na linha do tempo do que é chamado pré-história para a chamada antiguidade, seja ela oriental, que é a aula de hoje, seja a próxima aula, que é a antiguidade clássica ou ocidental. Há um conceito que a gente precisa trabalhar nesse comecinho, que é o seguinte, e esse conceito vai te dar uma luz para você entender melhor algumas coisas que são semelhantes, principalmente à Mesopotâmia e ao Egito. Então nós vamos começar primeiro por esses negócios assim que são um pouco coincidentes entre essas duas civilizações. Se você pegar o mapa desses povos que estão começando aí a desenvolver a agricultura, você vai colocar lá o Egito, Rio Nilo, você vai pegar lá Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, Rio Jordão. E se você ligar os pontos, você cria uma faixa agrícola. Essa faixa agrícola é chamada de crescente fértil. Fértil por causa da agricultura. E a faixa, na verdade, ela forma uma meia-lua, uma lua crescente. Então, este conceito foi criado, né? Os povos do crescente fértil, principalmente Mesopotâmia e o Egito. Então eu estou colocando para você algumas coisas que são coincidentes entre esses dois povos, que embora, logicamente, crie-se um modelo explicativo que tem lá suas críticas acadêmicas, pode te ajudar muito para matar a questão do vestibular. E aí vem essa questão. Os caras vão lá, começam a praticar agricultura, a gestão do processo agrícola fica cada vez mais complicado, surge um aglomerado de pessoas maior, a cidade é a evolução desse processo. Aí vai ter a gestão da cidade, a gestão do processo agrícola, vem o Estado. Bom, esse Estado, ele é um Estado agrícola, vai ter que ter um chefe desse Estado. Classicamente é o faraó, é o imperador. Se você pega hoje em dia, no mundo contemporâneo, nós temos os nossos chefes de Estado. O poder deles, atuais chefes de Estado, é um poder que é baseado na Constituição, nas votações, nas eleições. É o poder, né, criado e legitimado a partir do processo do iluminismo, né, da ideia de cidadania, das revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX. Mas agora nós estamos falando de um povo lá da antiguidade. Né? O que legitima ser chefe de Estado no Egito ou na Mesopotâmia são as crenças religiosas. Os faraós são vistos como representantes dos deuses ou até, em momentos mais extremistas, os próprios deuses encarnados na Terra. A isso, né, damos um nome muito específico:
teocracia. Então, esses estados que surgem em torno do processo agrícola no crescente fértil são chamados de estados teocráticos, né? São civilizações hidráulicas com teocracias, estados teocráticos de regadio, dentro do crescente fértil. A população em geral, veja, a partir deste teocrata se cria toda a divisão da sociedade. Ele é o dono de todas as terras, ele é o dono da sociedade. E ele vai criando castas, estamentos, a sociedade é estamental. Você tem lá a nobreza em torno dele, os funcionários públicos, você tem os funcionários do Estado, né? Você tem os militares, os sacerdotes. Veja numa teocracia como é importante um sacerdote. Mas na base da pirâmide, a maioria da população é vista como serva deste Estado. Ela vai trabalhar no processo agrícola, ela vai trabalhar no plantio, na colheita, na construção de palácios, nas obras públicas. São servos desse Estado. Evidentemente que havia escravidão nestas civilizações, mas o modelo explicativo para a forma de trabalho predominante é a servidão coletiva. A ideia de um escravismo como organizador da sociedade é muito mais característico do mundo romano republicano ou do mundo clássico grego. Não esquece disso, tá bom? Havia escravidão no mundo egípcio, mas a forma de trabalho predominante era a servidão coletiva. Bom, essas são as características mais coincidentes em relação ao Egito e à Mesopotâmia. Agora acho que está na hora da gente pegar cada uma dessas civilizações da dita Antiga e Oriental e a gente dar uma historinha para você. Então comecemos agora pela Mesopotâmia. A Mesopotâmia é chamada Terra entre Rios, uma longa história de aproximadamente uns 4.000 anos de vários povos que viveram entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Vou citar o nome dos principais, em ordem cronológica inclusive. Olha só, você tem os Sumérios, os Acadianos, você tem os caras Amoritas, os Assírios e os Caldeus. Você tem que saber um pouquinho da história desses caras. Vamos começar com os mais antigos, os tais de Sumérios. Os Sumérios, parça, inventaram só o seguinte: a agricultura, a irrigação, a cidade-estado, portanto, o Estado. Os caras inventaram a roda. Vai lá inventar a roda, vai lá reinventar a roda. E os caras finalmente desenvolveram a escrita. A escrita é que oficialmente, né, marca esta passagem de um período da pré-história para a antiguidade. A chamada e dita escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é datada de uns 3.700 a.C., ou seja, aproximadamente uns 5.700, 6.000 anos atrás. Elas eram desenvolvidas, essas escritas, em tabletinhos de argila, e aí você escreve. Na verdade não escreve, você põe os símbolos, não é uma escrita fonética inicialmente. A evolução da escrita cuneiforme a tornará uma escrita fonética, mas inicialmente é meramente simbólica. Você fala lá que ano que vem você vai trazer 10 bois para esta pessoa que está fazendo um contrato comercial com você agora, está te lhe dando trigo, e essas trocas comerciais, esses encontros comerciais, essas rotas comerciais levaram à necessidade de registros, e provavelmente foi assim que surgiu a escrita cuneiforme entre os sumérios. Cidades importantes da Suméria: Ur, Lagash, Nippur. Os reis dessas cidades eram chamados de pateses, o patesi, ou patese. Com o tempo, na história da evolução da Suméria, surgiu a cidade de Acade, aí tem os acadianos, e depois surgiu a cidade de Babilônia. Babilônia será uma cidade muito importante no decorrer da história da Mesopotâmia. Lembrando que em Acade existia um rei chamado, um patese, chamado Sargão I. E Sargão I, em 2300 a.C., foi um cara que unificou a Mesopotâmia. Foi o primeiro unificador da Mesopotâmia.
Só que não durou muito tempo essa unificação. Vieram os povos amoritas e conquistaram este império que era de Sargão I e fizeram da capital, o centro do mundo da Mesopotâmia, a cidade de Babilônia. Por isso chamamos de Primeiro Império Babilônico. Neste primeiro Império Babilônico, destaca-se um rei. Esse você tem que saber. É Hammurabi. Hammurabi foi lá e mandou escrever as leis em escrita cuneiforme. Ao escrever as leis, veja, não é o código de leis mais escritas, escritas mais antigo da humanidade, não. Mas é o mais importante da antiguidade, porque ele seguia um princípio jurídico. Né? Todo mundo se lembra desse princípio jurídico, que é a lei de Talião. Se você fez uma coisa errada, você tem que reparar este erro à pessoa a qual você cometeu este ato. A lei de Talião tem o princípio do olho por olho e dente por dente. É claro, gente, não vamos cometer aqui anacronismo. As nossas leis atualmente seguem o princípio do iluminismo. Né? Somos cidadãos iguais perante a lei, pelo menos em teoria. Não, o Código de Hammurabi ele não seguia o princípio da igualdade entre os cidadãos. Evidentemente que as castas, os setores, estamentos mais poderosos, eles eram julgados de maneira mais branda em relação aos menos. É uma sociedade patriarcal, logicamente que os homens têm predomínio em relação às mulheres. Mas seguiam o princípio jurídico da lei de Talião. Gente, com o tempo surgiram os assírios. Os assírios eles viviam na cidade-estado de Nínive. E eles começaram a praticar a seguinte questão. Eles organizaram um exército profissional, um exército permanente e, com guerras permanentes, saqueavam os povos conquistados e escravizavam os povos conquistados. Portanto, há um período que é o período do domínio dos assírios, que é um período de grande violência. O principal rei dos assírios foi um cara chamado Assurbanipal. E ele dominou com mãos de ferro a Mesopotâmia por algum tempo. Posteriormente, apareceu no finalzinho da história dos caras mesopotâmicos, os caldeus. Os caldeus derrotam os assírios, destroem Nínive e fazem um segundo império babilônico, portanto sediado na Babilônia. E aí se destaca, é a hora de se destacar, o rei Nabucodonosor. Supostamente, Nabucodonosor construiu para sua esposa, para agradar sua esposa, os famosos jardins suspensos da Babilônia. Não esqueça que era corrente entre os caras da Mesopotâmia a construção de um prédio, de uma torre. Cada andar tinha um tamanho menor do que o anterior. Estas torres eram chamadas de zigurates, feitos com tijolos de barro. Na Bíblia tem um exemplo de uma torre como esta, um zigurat, que era a Torre de Babel. O último andar supostamente era exclusivo dos sacerdotes. E lá eles olhavam o céu e começaram a desenhar o céu e começaram a fazer a astrologia. Ou seja, começaram a acreditar que o posicionamento dos astros poderia influenciar no nosso dia a dia. Portanto, estamos chegando no finalzinho da história da Mesopotâmia. Porque lá no século VI, na época de Nabucodonosor inclusive, os hebreus acabaram escravizados na Babilônia. E esse episódio é chamado de Cativeiro da Babilônia. O imperador da Pérsia, Ciro I, conquista a Mesopotâmia e liberta inclusive os hebreus do cativeiro da Babilônia. Portanto, Ciro I da Pérsia vai começar a montar no século VI a.C. Essa conquista sobre a Babilônia foi no ano de 539 a.C., ou seja, os persas conquistam a Mesopotâmia no ano de 539 a.C. e libertam, portanto, os hebreus. É o início de um outro grande império, que é o Império dos Persas. Portanto, com Ciro I no início desse império. Bom, mas sobre os persas, sobre os egípcios, sobre os fenícios, sobre os hebreus, eu faço um outro vídeo para você, tá bom? Então, a gente se vê.